Entrando na pedagogia, a definição seria o estudo científico das práticas de ensino e aprendizagem. O que nos remete naturalmente à questão da escola. Você fala em ensino e aprendizagem, naturalmente a gente já pensa em escolas, faculdades e instituições de ensino em geral. Isso é o que a gente chama das áreas de ensino formal, da pedagogia formal, em que são instituições em que o propósito e o objetivo explícito delas são a educação. No entanto, se a gente pensar que em toda troca humana existe aprendizado, a gente está falando de aprendizagens em diversos contextos. A gente está falando de aprendizagens em viagens, aprendizagens no nosso ambiente de casa, aprendizagens realizadas através de televisão, internet, jogos, aprendizagens realizadas no campo do trabalho e também da sociedade. E aí a gente tem o contexto de uma educação informal, que são contextos em que não é explícito o objetivo de educar alguém, mas que naturalmente se aprende. O ser humano, por natureza, aprende nas relações, a gente aprende com a experiência e erro, a gente aprende com as nossas reflexões, a gente aprende com o outro. Então, quando a gente fala pedagogia das virtudes, a gente está entendendo pedagogia nesse sentido amplo de pedagogia, nesse sentido da pedagogia de que todos os contextos são educativos. E aí pode surgir uma pergunta. Se vocês estavam querendo dizer de uma pedagogia mais ampla, por que então usar o termo pedagogia e não usar nenhum outro termo? Porque a gente considera extremamente importante explicitar que todos os contextos são contextos educativos e que, portanto, precisam ter uma preocupação pedagógica com o que estão passando para as pessoas, o que estão fazendo com o desenvolvimento das pessoas. Seja em instituição, seja a nível de economia, de sociedade, de cultura, a gente passa mensagens, a gente influencia o desenvolvimento do outro, a gente precisa ter a consciência, então, de que está havendo ali um processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso, o uso do termo, pedagogia. E virtudes, agora eu vou entrar na definição de virtudes. Primeiro, não preciso nem dizer, virtude é um interesse antigo. Você tem Sócrates, Platão, Aristóteles, você vai na filosofia grega, uma série de pessoas falando de virtudes. Não é nada novo, não estamos inventando a roda. E é uma área de múltiplas definições, até por ser uma área que se fala há muito tempo, não existe um consenso, o que é virtudes. Existem diferentes abordagens, diferentes enfoques. E é um campo de múltiplas áreas, porque eu tenho a concepção de virtude dentro, talvez, da religião. Eu tenho a concepção de virtude dentro da ciência. Eu tenho uma outra concepção de virtude dentro da filosofia. Eu talvez tenha uma concepção pessoal de virtude, cada um aqui pode ter uma concepção pessoal de virtudes. Então, ela pode ser foco de estudo em diferentes campos e diferentes áreas. Dentro do campo da ciência, que é o que eu vou enfocar aqui hoje, a gente observa pouco estudo sistemático sobre a virtude. Ainda é uma área que ficou relegada à filosofia e à religião, principalmente, e dentro da ciência se demorou um pouco a falar dela e estudar sistematicamente. Agora, dizer que tem pouco também não quer dizer que não exista. E aí eu trago a definição, para a gente também não partir sem definição, trago a definição de virtudes da psicologia positiva. Para quem não conhece, talvez muitos já tenham ouvido falar, a psicologia positiva é uma área da psicologia que surgiu em 98, é muito recente, com o foco para estudar as forças e as virtudes humanas. Ao invés de estudar doenças e transtornos, vamos focar nas qualidades, potencialidades, o que faz a vida valer a pena e o que faz os indivíduos, sociedades e instituições se desenvolverem de forma adequada. Dentro da psicologia positiva, a partir do esforço desses dois cientistas, inclusive o Seligman é um dos criadores da psicologia positiva, considerado o pai da psicologia positiva, dentro dos vários esforços que tiveram, existiu um de fazer a classificação, definição e o estudo das virtudes. E eles apresentam que as virtudes são
qualquer tipo de pensamento, sentimento ou comportamento que faça bem à pessoa que realiza ou que tem aquele comportamento, às pessoas à sua volta e à sociedade. Então, necessariamente, a gente está falando de ações que implicam em não prejuízo a ninguém. Muito pelo contrário, implicam em situações de ganha-ganha. Elas são voluntárias. Apesar de algumas concepções de virtudes, ou às vezes vir à nossa cabeça, nossa, fulano é um santo, nasceu assim, fulano é bom. Eles defendem que a virtude, na verdade, nada mais é do que uma decisão. E não deixa de ser. Se você imagina, eu estou num ônibus, encontrei uma carteira cheia de dinheiro. Eu posso devolver, eu posso ficar com esse dinheiro, eu posso perguntar para alguém, posso fingir que não vi, passar a responsabilidade adiante. É uma decisão que eu tomo naquele momento de comportamento, entre um comportamento que pode, porventura, prejudicar alguém, ou um comportamento que não vai prejudicar a ninguém, muito pelo contrário, vai fazer com que todos ganhem. Naquele momento, eu decidi fazer isso. Não quer dizer que foi fácil, que foi simples, ou que todas as vezes eu vou ter o mesmo comportamento. Então, são ações voluntárias, e por isso mesmo elas podem ser desenvolvidas, que é o grande que para a gente da pedagogia das virtudes é o mais interessante. Eu não estou falando de nada que a pessoa ou nasce com ela ou já era. Estou falando de atitudes, comportamentos que podem ser estimulados, e aí vem a pergunta, como? Como eu desenvolvo essas virtudes? Como eu posso fomentar isso nas pessoas? E apesar da gente considerar a virtude é bom, elas possuem valor por si só. Quer dizer, não é porque eu vou entregar isso porque posso ser que eu ganhe uma recompensa. Elas têm valor intrínseco. Simplesmente pelo fato de você realizar aquele ato virtuoso, ele já é um ato que é positivo por ter sido realizado. Então, é a breve definição de virtude que eles nos trazem, e aí fica mais fácil da gente entender do que a gente está dizendo quando a gente fala pedagogia das virtudes. A gente está propondo, na verdade, não é ainda uma teoria consolidada, a gente não tem um autor que a gente siga. Mais do que isso, a gente está propondo, na verdade, um paradigma, um desafio à sociedade. Vamos entender que todos os contextos são educativos e vamos tentar usar esses contextos para desenvolver virtudes? Isso é a pedagogia das virtudes. E aí, dentro disso, entra uma série de áreas, entra uma série de ciências, de propostas religiosas, de teorias filosóficas, de conhecimentos de senso comum, que, se forem compatíveis com esse paradigma geral, com essa ideia geral, são pedagogia das virtudes. Não é um campo excludente, muito pelo contrário. A ideia não é reinventar a roda, por isso reaproveitar o que existe, mas meramente fazer o convite para que as pessoas estejam atentas a esse desenvolvimento de virtudes. Resumidamente, isso é a pedagogia das virtudes. Se vocês tiverem alguma dúvida, ao final, com certeza, vou tentar esclarecer melhor, mas vou dar essa primeira pergunta como respondida para a gente poder seguir. E o movimento Pedagogia das Virtudes, o que é isso? Surgiu em junho de 2013, então nós vamos fazer, no meio desse ano, 2 anos de existência, um movimento criado ontem, praticamente, e surgiu de um grupo de pessoas que se reuniam, a princípio na ONG União Planetária, para pensar como que a gente pode construir um mundo melhor. E dentro disso, quando a gente pensa em mundo melhor, vem um monte de problemas. A gente tem o problema da violência, e aí vinha um e defendia, o problema da violência é o mais importante, a gente precisa resolver o problema da violência. Aí vinha outra e dizia, não, o problema da educação é o mais importante, vamos focar em educar as pessoas. E aí vinha outra e dizia, não, a comunicação da forma como ela está, ela fomenta todos esses problemas, então vamos trabalhar na comunicação. E, na verdade, depois de muitas conversas, o que esse grupo percebeu é que, na base de todos os conflitos, de todos os problemas, estava a ausência de virtudes. Toda vez que existe um conflito meu com alguém, existe ali alguma ausência de virtude. Faltou compreensão, provavelmente faltou respeito, faltou diálogo.
Isso a níveis de pessoas, mas também a nível de países e instituições. Quando há uma guerra entre dois países, claro que existem uma série de outros fatores sócio-históricos, culturais, que explicam essa guerra. Mas faltou, certamente, a virtude de compreensão, faltou a paz entre os dois países, faltou a comunicação, faltou alguém ceder de um lado e de outro. Então, no momento em que se chegou a esse consenso mínimo de que onde há conflitos há ausência de virtudes, pensou, vamos criar a pedagogia das virtudes enquanto proposta, enquanto desafio, enquanto termo. E aí criou-se o movimento. Atualmente, já somos mais de 50 instituições aqui do Distrito Federal. Aqui eu não consegui a logomarca de todas elas, mas nós temos desde instituições de justiça, como a OAB, nós temos faculdades, universidades, a própria UNB, especialmente representada pelo Núcleo do Futuro da UNB, faz parte do movimento Pedagogia das Virtudes. Nós temos representadas aqui instituições religiosas das mais diversas vertentes, a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, fundações de bancos e algumas instituições também do governo a nível federal e a nível estadual, onde a gente, inclusive, conseguiu o avanço de ter uma parceria com o governo federal para que ele fizesse parte oficialmente do movimento e para que a pedagogia das virtudes fosse um desafio para o governo. Quer dizer, como a gente pode pensar em práticas e políticas de pedagogia das virtudes. E a nossa proposta inicial, como nós surgimos há pouco tempo, foi fomentar diálogos. Vamos ver o que as pessoas pensam dessa proposta que a gente está trazendo. Vamos ouvir pensadores, vamos ouvir cientistas, vamos ouvir teólogos. O que eles têm a dizer? Isso que a gente está dizendo é meio insano, faz sentido, não faz? Em quais áreas se aplica? E, com base nisso, a gente realizou, até hoje, 15 seminários, discutindo os mais diversos temas. Coloquei aqui alguns dos nossos cartazes, não deu para colocar todos. Mas aquele seminário, a missão da universidade na promoção das virtudes de cidadania, foi aqui na UNB. A gente teve a honra de fazer seminários no MEC, no PNUD da ONU, na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Discutimos economia solidária, discutimos a pedagogia das virtudes na prática docente propriamente dita. Fomos para o campo da sustentabilidade, enfim, discutindo várias áreas que pudessem ter a ver com pedagogia das virtudes, para ouvir diferentes contribuições. Com base nessas contribuições, nós estamos num momento de amadurecimento do movimento, que nos permitiu propor algumas práticas. E a primeira delas foi em escolas, o que a gente chamou de Festival de Virtudes, em que a gente leva para escolas de ensino médio diferentes oficinas de desenvolvimento humano integral e desenvolvimento de virtude, para que os alunos, os professores e os servidores possam vivenciar e ver as possibilidades de desenvolvimento, inclusive de saúde, que existem dentro da escola. E a gente também planeja outras ações que não sejam especificamente na escola, mas elas ainda estão no campo das ideias. Resumidamente, o que é o movimento é isso. E a saúde? O que a saúde tem a ver com pedagogia das virtudes? Para a gente partir de um ponto comum, eu vou começar com uma definição de saúde, apesar de saber que definições são sempre complicadas e que elas não são consensuais e que existem contradições e etc., mas minimamente para vocês saberem de onde eu, Bianca, parto quando eu falo de saúde. Trago a definição da Organização Mundial de Saúde, extremamente clássica, de 1946, que define a saúde enquanto estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo apenas na ausência de doença ou enfermidade. Sei que existem pesquisadores que não concordam com essa definição. Sei que existem vertentes que argumentam o foco no resgate da saúde, na retirada da doença, mas eu trabalho por aqui, porque eu acredito que realmente está tudo interligado e não tem como a gente dividir o ser humano e dizer
a partir do momento que ele não tem doença, ele tem saúde. Porque, inclusive, saúde é um estado muito subjetivo. E, às vezes, para aquele indivíduo, simplesmente não ter doença não é o suficiente para ele dizer que ele tem saúde. E aí eu vou passar por 4 pontos, e essa definição vai ficar aqui, porque, com base nesses pontos, eu vou trazendo algumas contribuições para essa definição. Primeiro, eu vou dizer que essas possíveis críticas que se faz a essa definição de saúde nada mais são do que uma questão de foco. Foca-se, e por muito tempo, por uma demanda até social, por uma demanda política, de momento, conjuntura econômica, se focou na cura das doenças. O que não significa que, enquanto área da saúde, nós não podemos fazer mais. Argumenta-se muitas vezes que falar de bem-estar, principalmente um completo bem-estar mental e social, é algo que não é possível ser atingido, portanto, não pode ser foco de estudo de nenhuma ciência. E eu acho que só é inatingível ainda por uma questão de foco. E aí eu vou esclarecer esse meu argumento. Depois eu vou mostrar algumas evidências da relação das virtudes com a saúde. Vou falar brevemente da ideia da promoção de saúde, que para vocês é chover no molhado, por isso eu só vou citar. E, por fim, as possibilidades que isso traz. Entrando na questão de foco, eu vou dar um exemplo. Eu pensei aqui, inclusive é mais da minha área de interface com vocês, quase todo mundo já deve ter visto esse livrinho, DSM, Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais. Ele atualmente já está na sua 5ª edição. A primeira edição dele foi lançada em 52, em que ele enumerava 106 transtornos e doenças, seus sintomas, como classificar e como diagnosticar. A última edição, de 2013, ela traz 300 transtornos, síndromes e doenças mentais. Estou falando das doenças mentais, mas isso seria possível de ser aplicado para qualquer outra área. É meramente um exemplo. Esse avanço da gente ter uma classificação internacional, em que eu sei que um pesquisador da Alemanha, um pesquisador da Austrália, um pesquisador aqui do Brasil, quando fala depressão, está falando a mesma coisa. E isso só foi possível graças a anos de pesquisas, de estudos, de embates de ideias, em que a gente chegou a esse manual. E aí, eu, enquanto profissional de psicologia, se alguém me perguntar, Bianca, me fala do transtorno tal, eu vou saber dizer, ou minimamente vou poder consultar e dizer, não, o transtorno bipolar tem essa e essa característica, é dessa forma. E qualquer um que queira ter acesso, vai poder ir lá e ver. Aí, se alguém me pergunta, eu sendo profissional de psicologia, Bianca, me fala das virtudes humanas, das qualidades que nós temos, me fala das potencialidades que o ser humano tem, de como isso pode gerar saúde, provavelmente a minha resposta vai ser muito próxima de qualquer pessoa que não é psicóloga. Provavelmente a minha resposta vai ser uma resposta de senso comum. Eu acho que a felicidade está ligada. E aí vai uma série de achismos. Por quê? Porque isso não é possível de ser estudado cientificamente? Ou porque a gente ainda não estudou isso cientificamente? É onde eu entro com a questão de foco. E aí eu trago o exemplo do contraponto do DSM, que é esse livrinho aqui. Características, Virtudes e Forças Humanas, que é um livro do Peterson e do Seligman, que já comentei aqui anteriormente, em que eles fizeram o esforço de classificar as virtudes humanas para tentar ter, da mesma maneira que nós temos no DSM, um ponto comum, um ponto de partida que possibilite a pesquisa, que possibilite comparar resultados, que possibilite... Não adianta eu dizer, Valéria, você precisa trabalhar o seu bem-estar, vamos promover sua saúde, e aí eu não consigo olhar para ela, enquanto ser humano completo, e classificar as qualidades dela. Para a ciência isso é necessário.
E aí eles trazem essa tentativa. Eles fizeram, primeiro, uma pesquisa histórica documental. Eles analisaram os mais de 2.500 anos de registros históricos das diferentes civilizações de registro escrito que existia. Foi um trabalho feito com mais de 55 pesquisadores renomados da área social. E eles fizeram uma limpa, digamos assim, do que é virtude, quais as virtudes são enumeradas e quais são atemporais, independentes de cultura, que a gente pode dizer que são virtudes universais. Porque a gente sabe, por exemplo, que na Idade Média, vingança era uma virtude. Você não pode deixar sua honra ser abatida. E eles, na verdade, estavam procurando virtudes que fossem independentes de sociedade, de época e de tempo. E eles chegaram, isso foi publicado em 2004, a um consenso de 6 virtudes que se dividem em 24 forças humanas. O número, se você compara aqui, existe uma discrepância muito grande. 300 transtornos e 24 forças humanas, a gente está meio desequilibrado. Mas, na verdade, porque é um esforço inicial que precisa de avanços, que precisa de ser focado para que isso possa ser desenvolvido. Para que a gente possa verificar o que são essas forças. E aí eles começaram com o trabalho de desenvolver instrumentos para avaliar essas forças, que possibilitaram, então, uma série de pesquisas. Então, e aí, só para ilustrar, aqui fica a classificação das virtudes e das diferentes forças humanas. Eu não vou entrar, mas só quem quiser consultar, está nesse site, via character.org. E aí é o meu argumento. É uma questão de foco. A gente sabe muito de transtornos e doenças porque a gente enfocou nisso. Não quer dizer que a gente não possa saber de bem-estar físico, mental e social. Basta a gente enfocar nisso. Vamos debruçar em pesquisa, vamos debruçar em teoria e vamos avançar. Esse pequeno livrinho de 24 virtudes, ele possibilitou uma série de pesquisas que vêm sendo feitas desde então e que eu pensei algumas evidências para trazer para vocês relacionadas ao campo da saúde. Tem várias outras em diversas áreas. A gente tem pesquisas indicando, por exemplo, que desenvolver a força humana do otimismo diminui a ansiedade e depressão e aumenta a longevidade. A gente tem pesquisas mostrando que as emoções positivas aumentam a nossa capacidade de atenção e a nossa capacidade de ver as coisas num espectro amplo, ao invés de num espectro focal, como é quando a gente está com medo, por exemplo. A gente tem a reação de luta ou fuga, e a gente vê só aquela coisa específica, a ameaça. Quando as emoções positivas são fomentadas, o funcionamento cerebral passa a ser outro, e a capacidade de atenção passa a ser para o todo, ao invés de ser uma atenção para as partes. Pesquisas sobre a força humana da espiritualidade mostram que ela está relacionada. Isso são pesquisas só de correlação. Claro que a gente sabe que não são pesquisas de causalidade, mas já são indícios para a gente investigar. Elas estão correlacionadas a um menor índice de transtornos mentais, a um menor índice de doenças cardiovasculares, a um aumento da atividade imunológica e aumento da longevidade também. Estimular o perdão diminui o estresse e as reações fisiológicas ligadas ao estresse, elevação de batimentos cardíacos e da pressão sanguínea. O mindfulness, eu não achei uma tradução para essa palavra, mas que seria a capacidade de você estar num estado de espírito presente no aqui e no agora, focado no que está acontecendo, e não pensando no ontem ou no amanhã, diminui tanto o estresse quanto a síndrome de burnout e tem indícios de aumento tanto da saúde física quanto da qualidade de sono. Então, só para exemplificar que a gente ainda precisa avançar nas pesquisas nessa área, mas que os indícios, as pesquisas que já foram feitas, que apesar de serem incipientes, mostram que focar nas virtudes pode trazer ganhos a nível de saúde, tanto na saúde fisiológica quanto na saúde mental. E aí, essa frase
do completo bem-estar físico, mental e social começa a parecer menos distante. A gente já começa a investigar algumas coisas que podem possibilitar concretamente, então, esse completo bem-estar físico, mental e social. E aí, para citar a promoção de saúde, clássica pirâmide também, sobre os níveis de atendimento, da proposta do que seria um atendimento balanceado à saúde, a proposta do que seria para se implementar o SUS, em que a gente teria o maior número de pessoas entrando por uma porta de atendimento de um autocuidado suportado, em que a pessoa vai buscar, mas a sua demanda, a sua queixa não é complexa, ela pode ir para um sistema, para uma unidade mais simplificada, que teoricamente ficaria mais perto da casa dela. O nível secundário, onde se encontram cerca de 15% dos pacientes que precisam já de um atendimento um pouco mais complexo, e os 5% restantes, que são aqueles casos muito específicos de pacientes de alta complexidade, que precisam ir então, para centros especializados. E existe também o nível 0, que é a promoção de saúde para toda a população. Citei isso aqui porque eu sei que existem diversos problemas na implementação disso. Isso é uma proposta, mas no momento da execução, não é tão simples operacionalizar esse tipo de atendimento à saúde que passe necessariamente pela promoção primeiro, para que as pessoas depois vão para o atendimento especializado, se necessário. Mas aí eu trago, na verdade, uma dúvida, um questionamento. Será que a implementação disso não é tão difícil, porque o nosso foco de pesquisa está no topo da pirâmide? A gente ainda não tem pesquisas suficientes que deem subsídio para implantar a base da pirâmide. E aí as pesquisas que eu trouxe são um exemplo de como é que a gente pode ampliar essa base da pirâmide com práticas e intervenções concretas de promoção de saúde, e não meramente especulações um pouco vagas do que seria promover saúde. Então, só uma provocação aqui. Isso tudo de promover saúde, onde eu estou trazendo a pedagogia das virtudes como uma das possibilidades, promover virtudes, desenvolver virtudes, como uma das possibilidades de promoção de saúde, abre algumas possibilidades para o campo da saúde. Primeiro, a possibilidade de intervenções diretas, tanto para pacientes quanto para cuidadores da área da saúde, que a gente sabe que também, por vezes, cuidam da saúde do outro, mas sofrem muito com a sua própria condição de saúde, tendo esses subsídios concretos e científicos que possibilitam descobrir quais fenômenos pessoais, quais características pessoais favorecem a saúde daquele indivíduo e favorecem que ele tenha atitudes de construir a sua própria saúde, eu posso ter, então, intervenções diretas nessas questões que foram comprovadas que fazem efeito na saúde das pessoas. Eu passo a ter a possibilidade de intervenções também indiretas, que é pensar, a nível de instituição e de sociedade, como eu posso construir ambientes que fomentem essas características e essas virtudes, possibilitando, assim, realmente, uma promoção de saúde a nível de sociedade. E, realmente, voltando a essa frase para poder encerrar, porque quando a gente pensa em pedagogia das virtudes, isso aqui faz todo sentido. Como é que a gente pode promover sociedades, indivíduos, que tenham um completo bem-estar físico, mental e social, e que não sejam apenas pessoas que estão buscando a ausência da enfermidade? Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas considerações, né? Primeiro, porque eu
teoricamente uma pessoa que se dedica a fazer ciência tradicional, né? Eu trabalho na área de virologia, faço pesquisa com HIV, com AIDS, porque uma pessoa se interessaria por temas que não são muito científicos, né? E, basicamente, a força que me levou a procurar outras áreas do conhecimento, não muito ortodoxas, mas outras áreas não muito conhecidas, foi que a ciência parou de me dar as respostas que eu procurava. Essa ciência ortodoxa parou de perceber que não ia responder minhas perguntas. Então, eu comecei a procurar essas respostas e eu entrei em uma área da filosofia, de estudar algumas tradições antigas, hinduísmo, budismo, e curiosamente, comecei a encontrar também alguns pontos em comum entre essa informação, entre esse conhecimento e a ciência atual. Por exemplo, também comecei a estudar também física quântica, fiz curso de física quântica aqui na universidade, e me comecei a distanciar cada vez mais de minha área, né? E, curiosamente, repito, encontrei muitos pontos em comum, não só com física e seu conhecimento mais antigo, sino também com a própria biologia, né? Com a própria biologia. Então, fazendo essas considerações à parte, eu vou entrar num tema que, como vocês parecem, vou dar uma pincelada também, uma coisa muito rápida. Este tema é um tema que eu acho que todo mundo se pergunta, né? O tema da felicidade, né? Se tem alguma coisa em comum em todos nós, é que todos nós queremos ser felizes, né? Não é isso? Entretanto, a pergunta seria, se todos queremos ser felizes, por que sofremos? Quais são as causas do sofrimento? E basicamente o seguinte, né? Quando as condições externas estão em acordo com nossos modelos de felicidade, né? Não estão de acordo, estamos infelizes, né? Aí experimentamos uma série de sentimentos: desagrado, frustração, tristeza, raiva. Entretanto, quando conseguimos adequar as causas exteriores ao nosso modelo de felicidade, achamos que estamos felizes. Achamos. Mas tem um problema, que as condições externas sempre estão mudando. Sempre. Então, nós estamos constantemente vivendo, digamos, uma gangorra, alternando felicidade com sofrimento. Somos felizes, nos decepcionamos, sofremos, nos recuperamos e tornamos a ser felizes. Acho que quase todo mundo passou por isso, né? Então, a pergunta será, voltando a esse negócio da felicidade, mas o que é a felicidade? A definição, assim, muito grosseira, seria bem-estar, contentamento. Eu trouxe uma frase de um filósofo alemão, Hermann Hesse, que disse que só a felicidade, se não exigirmos nada do amanhã, aceitarmos do hoje com gratidão o que nos trouxer. A hora mágica chega sempre. Então a gente vai tentar entender, explicar para vocês o que esse filósofo quis falar com tudo isso de gratidão, de não esperar nada e que a hora mágica chega sempre, né? Então, qual é a relação entre felicidade e gratidão? São felizes as pessoas que são gratas ou são gratas as pessoas que são felizes? Pergunta que fica em aberto, que eu vou tentar explicar para vocês qual seria a resposta para isso. Imagino que já cada um de vocês já tem uma resposta na cabeça, né? Não é a felicidade que nos faz agradecidos, é a gratidão que nos faz felizes. Esse é o ponto. E vou explicar por quê. O que realmente queremos dizer com gratidão? O que significa ser gratos? É agradecimento, é reconhecimento. Experienciamos gratidão só quando nos é dado algo muito valioso, um verdadeiro presente, sem esforço nenhum, não é isso? Então, quando alguém faz algo para a gente e
sem nenhuma retribuição, a gente diz, bom, sou grato a você, né? Então, gratidão é isso. Então, a pergunta, só podemos sentir gratidão esporadicamente ou podemos viver com gratidão? Só nos tornando conscientes de que cada momento é um momento único, um valioso e verdadeiro presente. Nesse momento, a gente pode sentir que podemos ser gratos. A pergunta seria, por que o momento seria um valioso presente? O que é o que tem este momento de ser um presente? Por quê? O que é o que teria? Se não tivéssemos este momento presente, não teríamos qualquer oportunidade de fazer ou experimentar alguma coisa, ou simplesmente estar presentes. Por isso, cada momento é um presente. E é valioso porque nos é dado. Não fazemos nada para tê-los. Por exemplo, que esforço estamos fazendo neste momento para estar vivos? Estamos controlando nossos batimentos cardíacos, estamos respirando conscientemente, estamos controlando nosso fígado, nosso cérebro, nossos rins. Não estamos fazendo nada disso. Estamos vivos. Ou seja, não estamos fazendo esforço algum para estar vivos. E isso é um presente. E o presente, você vai encontrar alguém que se interessa por tradições antigas, qualquer seja, hinduísmo, budismo, cabala, cristianismo antigo, vão encontrar essa palavra muito frequentemente. Eu vou trazer a definição de dois filósofos. O que significa estar presente? Um filósofo que já morreu em 1970 e pouco, Krishnamurti, que imagino que alguns de vocês já ouviram falar, ou leram alguma coisa dele. Talvez um dos maiores filósofos e conhecedores da mente. E outro filósofo chamo que filósofo porque é atual, né? Também contemporâneo, ocidental, que é o Eckhart Tolle. O Krishnamurti diz que estar presente significa observar, sem um ego, sem a mente, sem a memória e sem um fator tempo. Meio estranho, né? Observar sem um ego. O ego é aquela coisa que, para explicar para você o que seria o ego, já imagino que muitas vezes vocês já ouviram falar essa palavra ego, né? O ego é aquela coisa que nós achamos que somos, mas que não somos. Você pergunta, quem é você? Ah, eu sou Henrique, professor da universidade, mas na verdade eu não sou nada disso. Isso é uma máscara, né? Esse é o ego. Esse é o ego. O ego também ele é aquela coisa que quer prestígio, reconhecimento, aquela personalidade que tem inveja, raiva. Tudo isso é ego. Que quer tudo para ele. Isso é ego. Né? Então, a proposta de Krishnamurti é pura observação, mas observar sem nenhum recalque de memória, sem nenhuma lembrança, simplesmente observar. Já o Eckhart Tolle tem uma definição muito importante, também muito interessante, é ficar atento, que é praticamente a mesma coisa, ficar atento à corrente subjacente de quietude na qual todas as coisas acontecem. Também meio estranho. Como ficar atento na quietude onde tudo acontece? Ficar atento em silêncio. E aí, realmente, quando a gente entra nesse estado, vocês podem perceber um movimento das coisas, embora pareça que tudo está quieto. Né? A partir desse momento, desse preciso momento, mais nada é problema. Nem o mundo, nem nossa história, absolutamente nada. Porque se eu falasse para vocês agora, qual é o problema que vocês estão tendo nesse exato momento? Tem algum problema? Neste exato momento? No presente? Não. Talvez tenham problemas amanhã, pagar contas, sei lá o quê, blá, 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 blá. Tiveram problemas um pouco antes, no passado, mas neste exato momento, eu acho que ninguém tem problema, né? Então, isso é o que quis dizer quando, a partir desse preciso momento, mais nada é o problema. Nem o mundo, nem nossa história, nem aquilo que fomos, nem aquilo que nós vamos ser. Isso não vai interessar. O único que importa é o presente. E melhor ainda,
percebemos que não somos nossa mente. Isso é mais interessante. Porque nós nos identificamos com aquela coisa que se chama mente, né? Esse tarareguelá que a gente escuta constantemente, que a gente dialoga, né? Não é? Constantemente, você tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Não sei se vocês já observaram esse... Todo mundo, né? Cria histórias, né? Tem problema e revive o problema, e volta para o problema, e tenta encontrar soluções para o problema, e constantemente. Essa é a mente. Então a gente percebe que a gente não é isso. A gente é algo muito maior que a mente. A gente é que se conhece também nas tradições antigas como consciência. A consciência não está relacionada com a mente. A consciência simplesmente é. E essa é a nossa verdadeira essência. Porque a mente, na verdade, uma má notícia para vocês, ela não existe. Ela é uma criação. Então, nesse instante, o único que resta é a simplicidade do momento. Eu aqui e agora. É nesse momento que o pensamento se afasta, o fluxo mental para e começamos a sentir a unidade com o tudo. E esse é o outro grande problema de nossa humanidade, do ser humano, é a experiência da separatividade. Nós nos sentimos sempre separados do resto do mundo. E enquanto nos sintamos separados do outro ser humano, de qualquer coisa na natureza, vamos a experimentar sofrimento, porque vamos a querer para nós. Essa é a verdadeira sabedoria que surge quando se acessa a dimensão de não pensar em nós mesmos. Não pensar em nós mesmos. Porque sempre nós estamos pensando em nós mesmos, querendo mais. O ego não se satisfaz com nada. Se compramos um carro, ótimo. Depois queremos botar um som no carro. E depois do som, queremos trocar isto, ou no caso um homem, né? Ou uma mulher, uma casa, né? Decorar a casa, e depois comprar uma piscina, e querer mais. E o ego está sempre assim. Se temos fama, queremos ter mais fama. E se não somos reconhecidos, queremos mais reconhecimento. E outra coisa também, o ego se manifesta de outra forma também. Se não temos amor, queremos amor. E mais amor. E se não somos amados, somos infelizes. Mas a gente não é nada disso. Então, o tempo, o passado e o futuro são uma ilusão. Eles não existem. Essa frase que diz que o tempo é dinheiro, para mim, não sei quem que foi que falou isso, mas o tempo não existe. Porque o único que existe é o presente. O passado já foi, o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o único que existe é o presente. E o tempo só existe na mente. Ela trabalha com o tempo. O tempo não é precioso. O único que é precioso é o agora, é o presente. É o único que existe, na verdade. O único que nos pode conduzir além da mente, além do sofrimento. É o ponto que a gente pode acessar a nosso verdadeiro ser. E isso nos traz uma pergunta que até agora ninguém respondeu. Qual é o significado? O que somos? E qual é o significado de nossa própria existência? Tem muita gente que passa a vida inteira, 70, 80, 90 anos, e nunca se perguntou isso. Mas eu acho que muitos de vocês se perguntaram, né? Por isso, podemos sentir gratidão apenas pela oportunidade que nos é dada de tomar consciência de quem somos ou de que somos. Porque, veja bem, se a gente não é, assumamos, né? Existem discordâncias, mas assumamos que a gente não é o corpo, que a gente não é a mente. Opa, o que acontece aqui? O que resta? O que somos? Né? Essa é uma pergunta que lamentablemente não posso dar resposta para vocês. Isso cada um de vocês terá que encontrar. E é um caminho individual, único e intransferível. A diferença que existe entre um conhecimento científico
e um conhecimento, um autoconhecimento, um conhecimento filosófico é bem importante. O conhecimento científico pode ser transmitido, certo? Entretanto, o autoconhecimento é intransferível. É mais ou menos como você tentar explicar para uma pessoa que nunca amou ou que não sente amor, o que é o que é o amor? Você pode dizer milhares de palavras, mas qual é a melhor forma de saber que é o que é amor? É amando, ou sentindo essa sensação, né? Ou como que é o chocolate. O chocolate tem um sabor assim, blá, 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 blá. Mas não tem nada melhor que saber que o chocolate, o que eu gosto do chocolate, comendo um chocolate. Mas isso é uma experiência pessoal e intransferível. Ninguém pode explicar para ninguém. Então, de que somos? E melhor, né? A cada momento nos é dado uma nova chance. E se la perdemos, este momento, essa oportunidade, certamente outro momento nos será dado, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Porque, repito, não fazemos nenhum esforço para estar vivos. Sermos gratos pelo momento, pela oportunidade, pela vida, é a chance para a nossa felicidade. E está em nossas próprias mãos. Não depende de nada externo. Isso quer dizer que podemos ser gratos por tudo? Opa, será? Sim, até pelas experiências dolorosas, já que estas experiências são uma excelente oportunidade para o despertar espiritual. E aí vou entrar num tema que talvez algumas pessoas concordem ou não, que eu chamei de o bem supremo, além do bem e do mal. Em toda situação negativa, há sempre um ensinamento embutido. Todas as circunstâncias são positivas, ou melhor, não são nem positivas, nem negativas. Certo? Elas são o que elas são. Quem dá o significado a qualquer circunstância é nossa mente. Certo? Por exemplo, vamos supor, uma pessoa sofre um acidente, duas pessoas sofrem um acidente, ficam paraplégicos. Esse acidente, essa situação pode ter um significado, certamente, para uma pessoa, e para outra pessoa pode ter um significado completamente diferente. E isso depende da circunstância? Não. A circunstância não tem significado, ela não é boa nem é má. Ela é o que ela é. Então, nós estamos constantemente interpretando, né, nossa realidade, nossas circunstâncias, e, em base a isso, estamos sofrendo ou não. Eles são do jeito que são, né? Eu vou trazer uma frase de Marco Aurélio, muito interessante essa frase. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino. O que poderia ser mais adequado às suas necessidades? Isso que significa? Que tudo o que acontece com a gente é para nosso bem, de uma forma ou de outra. E tinha que acontecer. Mas aconteceu, ponto, acabou. E nosso sofrimento, grande parte dele, vem justamente de que ficamos constantemente remoendo tudo o que queríamos que seja diferente e não foi. E ficamos ansiosos para que tudo o que nós queremos que seja diferente no futuro, e papapá, e papapá, e papapá. E aí vem nosso sofrimento. Ou seja, o bem supremo inclui o que nós chamamos de mal. Na verdade, a maior parte do tempo nos é dada a oportunidade de desfrutar e a perdemos. Porque estamos correndo atrás do que não temos. Dinheiro, fama, prestígio, amor e por aí vai. Sempre pensando no que não temos e correndo atrás disso. E não paramos para ver essa oportunidade que nós temos. Por que não conseguimos ser gratos e aproveitar a cada oportunidade? Qual seria um método? Seria um método para sentir gratidão? Existiria algum método? Sim, existe. Primeiro, parar um pouco. Parar com esse fluxo mental. Parar. Respirar.
Vocês sabem de que existem, vocês já ouviram falar, né? Em várias tradições antigas, a respiração tem um papel muito importante, né? Quando você vai fazer yoga, meditação, sempre falam, respire, né? Já se perguntaram por que isso? Será que todos eles combinaram alguma coisa? É muito simples. A respiração, quando nós estamos concentrados em nossa respiração, nós respiramos no presente. Ninguém respira no passado, nem também respira no futuro, certo? Quando você está concentrado na respiração, estamos focados em uma forma de nos atrelarmos ao presente e deixar que a mente divague. É simples. É simples. Então, isso seria parar. O segundo passo seria olhar. Mas olhar não com nossos olhos, né? É com um olhar muito maior, muito mais aberto. E sentir gratidão. Como parar? Simplesmente ter calma, como falei para vocês, respirar, abrir os olhos, o nariz, o ouvido, todos os nossos sentidos, sentir a vida. Como sentir gratidão? É simples, abrindo o coração. A gratidão vem do coração, não vem da mente. Porque a mente, ela nunca vai experimentar gratidão. Ela vai querer sempre o para ela. Ela vai experimentar sempre egoísmo, inveja. Então, quando abrimos o coração por um instante, também nos abrimos para ajudar os outros. Automaticamente, não sei se vocês alguma vez experimentaram, eu às vezes experimento. E é muito bacana isso. Simplesmente vocês estão felizes. E quando vocês estão felizes, às vezes, pelo menos comigo, embora que eu dou assim, cara, aspecto de pessoa muito séria, assim, a vontade que às vezes eu tenho, esses dias que eu amanheço assim, é de tocar nas pessoas. E isso é natural, que surge. Não são todos os dias, né? Mas tem dias. Então, nesse momento, as oportunidades nos convidam a fazer alguma coisa. Quando estamos nesse estado de silêncio interno, mental, aí sim, a gente pode fazer alguma coisa. A coisa certa. E muitas vezes, esse seria o último passo, mas muitas vezes, talvez 90% das vezes, quando estamos nesse estado, percebemos que não é necessário fazer nada, porque está tudo certo. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, ô Chico, o que você mudaria no mundo se você pudesse? A resposta do Chico, nada, está tudo certo. Então, a gratidão pode mudar nosso mundo? É um rotundo sim. Porque quando estamos em estado de gratidão, não estamos com medo. E o medo é a mãe da violência. É o contrário ao amor. Não é a raiva. O contrário ao amor é o medo. E se não existe medo, não existe violência, né? Os países, as pessoas brigam por medo. Por quê? Por medo a perder a posição, por medo a ser diminuídos, por medo a perder dinheiro, por medo a qualquer outras histórias. É por medo que as pessoas brigam e por medo que os países brigam. Quando somos gratos, não temos um sentimento de escassez e, consequentemente, estamos dispostos a compartilhar. Quando somos gratos, estamos apreciando a natureza, as diferenças, então respeitamos todos os seres vivos. Quando o mundo for grato, será uma grande rede e não uma pirâmide de cabeça para baixo, nem de cabeça para cima, uma rede, né? Seria simplesmente uma revolução, a revolução da gratidão. Então, para terminar, para ser bem curto,
meu conselho é pare, olhe, sinta e depois vai. Eu vou trazer para vocês uma frase zen budista que simplifica isso. Você pergunta, onde você está? A resposta, aqui. Que oração? Agora. Quem é você? Este momento. Seja grato. E, finalmente, uma frase do Gandhi. Já viram muitas vezes falar essa frase, né? Que não há caminho para a felicidade é o caminho, né? A gente procura a felicidade como algo que está longe. E a gente pode ser feliz agora. Porque, na verdade, a gente não tem problema nenhum. E o mais importante, eu acho, é que todas as coisas passam. Todas. Nada é permanente. E ter consciência disso, porque uma coisa é falar e outra coisa é ter consciência disso. Nós não somos permanentes, de aqui vamos supor, vou ser um pouco radical. 150 anos, nenhum de nós estará aqui. Certo? Então, tomar consciência da impermanência nos traz automaticamente ao presente, que é o único que temos. E no presente não temos problema. Não existe problema. Porque, às vezes, se a gente olha para trás, alguns problemas que pareciam ser enormes e que íamos a morrer por esses problemas, hoje, 6 meses depois, 2 meses depois, uma semana depois, o problema é esse tamanho. E isso depende simplesmente de quem? De uma questão de perspectiva de nossa mente. Nossa mente nos fez acreditar de que esse era um grande problema e que íamos a morrer porque não íamos solucionar o problema. Essa foi nossa mente que se encargou disso. Mas uma boa notícia é que nós não somos a mente. Agora, repito, esse que somos realmente é uma tarefa para cada um. Obrigado. Eu queria pedir licença ao professor Henrique e à Bianca, porque essas últimas considerações são muito tímidas diante da riqueza, dos detalhes que vocês trouxeram. E eu entendi que a sua presença dentro das suas evidências científicas das virtudes, o Henrique trouxe muito bem como um exemplo dessa aplicação filosófica. Muito obrigada, Henrique, por se apresentar este novo Henrique do agora e deste momento. Mas, a princípio, eu queria trazer mais uma contribuição também de um filósofo, sociólogo, que é o pesquisador Edgar Morin, vivo ainda, francês, que, curiosamente, na última semana, deu uma entrevista para o programa Millennium, falando algo que eu fiz questão de parafrasear. É preciso ensinar a compreensão humana. A única certeza que temos hoje é que morreremos um dia, só não sabemos quando. Por isto, esta sugestão que ele nos dá de que é preciso ensinar a compreensão humana, ele pede que isto seja agora. Porque amanhã podemos não ter tempo de fazer isso. E quando o professor Edgar Morin ele diz isso, ele fala que ele tem aprendido a conviver, a aprender com o enfrentamento das incertezas. E uma delas é da presencialidade no amanhã. E olha onde ele aponta as incertezas. Em primeiro lugar, na família. Vou trazer Renato Russo. Eles culpam seus pais por tudo. A culpa é sempre dos pais e, para os pais, a culpa é sempre dos filhos. Então, a primeira coisa que ele diz é: pais não compreenderem filhos e filhos não compreenderem pais, não é do amanhã, é do agora e sempre. Porque é cômodo, na incerteza, culparmos uns aos outros. Por isso que ele insiste: vamos ensinar a compreensão humana. Porque um dia os pais foram filhos, e hoje eles repetem com os filhos o que seus pais fizeram com eles quando eles eram filhos. Ele fala da escola,
Escola em qualquer nível. Este é o nosso nível, o ensino superior. Lamento, mas é onde nós estamos. Aqui, a consequência da responsabilidade que é embutida na conquista de um diploma de nível superior para se transformar em profissional de alguma coisa, chancelado por nós, professores, tem uma responsabilidade dupla. Mas essa escola aqui traz também uma recarga grande entre os professores enquanto colegas de si mesmos e colegas dos alunos enquanto colegas de si mesmos. E o Edgar Morin diz, é preciso rever a degeneração e a regeneração constante da convivência do social. E ele fala, nos tempos modernos, hoje isso se chama bullying dos colegas entre colegas, mas também tem colegas professores que fazem bullying com os colegas professores. E outros tipos de inconvivialidade. Ele fala dos amigos, das cobranças e as aparências. E ele fala, como exemplo, a rede internet. Tem melhor lugar para termos a cobrança gratuita daquilo que desejamos ser e não somos, mas que invejamos porque o outro mente também dizendo que faz e é, sem fazer e sem ser? Por exemplo, vamos observar o Facebook. Quantas fotos lindas e paradisíacas de homens lindos, meninas lindas, felizes. Pura mentira. Do presente, de fotos antigas. Com as montagens, é possível hoje, por estudos, verificar que meninos gordos, possivelmente chamados de feios, com o sistema de bullying impregnado em sua convivência escolar, aparecer com corpos lindos, bronzeados em fotos de Facebook. Pura montagem, mas ali eles são felizes. Mas com isso também vem a depressão, enquanto uma evidência da doença mental que Bianca nos trouxe, do menino e das meninas, que não aqui no Brasil ainda com tamanha evidência, mas em outros países, a exemplo dos países asiáticos, e no trabalho. Edgar Morin também nos aponta das competições desenfreadas, que o Henrique muito bem trouxe. Quanto mais temos título, cargos, posses, dinheiro, conquistas, queremos mais. E tudo está baseado, para ele, nas incertezas. Porque ele diz que, quando a gente pensa em ensinar a compreensão humana, é porque nós estamos querendo ajudar ao outro a ensinar a viver. E aí entra a comunicação promotora de saúde. O que é ensinar a viver enquanto nós, trazendo o nosso pedaço para a saúde coletiva, um ambiente muito propício para fazermos, desde ontem, a tentativa de integração dos saberes e das formações das profissões, e termos espaço para discutir um tema como esse? Será que nós conseguiríamos discutir tão facilmente a pedagogia das virtudes e a gratidão em outros cursos? Vamos usar o popular, mais linha dura? Eu acho que não. Ou talvez sim, afinal de contas, estamos falando de incertezas. Mas ele diz também que esse ensinamento desse novo processo de viver passa por algumas questões que, coincidentemente, têm sido ponto de discussão em nossa faculdade, mas que eu traria para cá, que são discussões de nossa sala de aula. Primeiro, a sociedade de consumo. O que consumimos e o que somos é aquilo que nos dispomos a adquirir, em função dos nossos desejos. E uma delas passa pela escolha dos nossos alimentos. Que pena que aqui não estão os nossos colegas da nutrição. É uma escolha na qualidade de vida, na compreensão humana do conviver em sociedade, escolher os nossos alimentos. Como é também a escolha do consumo consciente e o da cultura do descartável. Tudo nosso é descartável. Vamos começar pelo celular. As nossas informações são descartáveis. Até um tempo desses, nós tínhamos números de telefones longevos. Hoje, nós não podemos registrar um e-mail de um bolsista ou um telefone sem o cuidado de, a cada mês, perguntar se mudou. Porque a mudança é muito rápida, é descartável. Mas vejam, no processo de gestão da informação, quantos números estão soltos sem uso? Acho que hoje nós só temos de permanente a identidade CPF. E olhe lá. No entanto, essa comunicação promotora de saúde, para nós, faz uma ponte com um estudo muito
muito caro para a área de comunicação e saúde. Desde 2012, voluntariamente, sem nenhum recurso, nós começamos a fazer um estudo voluntário sobre a saúde na mídia. E começamos com o tema básico, saúde. Observamos primeiro no Correio Brasiliense. O curioso é que nós pensávamos que iríamos apenas ir ao encontro de volumes de notícias que falavam sobre saúde na mídia brasiliense. Curiosamente, durante 3 meses, em 180 matérias, cujos temas foram relacionados à saúde, 1 a 4 por dia, destas, 50% falavam de doenças. 44% das 180 tinham títulos pessimistas. E nas capas de jornal, 55% eram de conotação negativa do campo da saúde. Curiosamente, fomos em busca de um detalhe a mais. Afinal de contas, quem é que fala mal tanto assim da saúde pública? É o usuário, certamente. Não. Dos entrevistados, eram os profissionais que faziam o SUS, que falavam mal do próprio SUS, e não os usuários do sistema. Porque nas entrevistas que saem nas matérias, nas análises dos conteúdos, nós vimos que as falas dos sujeitos entrevistados falavam mal do seu hospital, do seu colega, do seu atendimento e do governo. Voltando para as virtudes e para a gratidão. E o que eu, profissional, faço pelo usuário, independente do governo, do sistema, do campo, do que eu tenho, mas o que eu posso oferecer enquanto um profissional formado na UNB, que, via de regra, está aqui para aprender a ser humano, a seguir os conceitos e os preceitos da Política Nacional de Humanização do SUS, por exemplo. Pelo menos, deveria ser para isso. Ganhamos um PIBIC em 2013. Olha que bacana. Fomos estudar mais médicos. A princípio, todo mundo deveria estar feliz com a chegada dos mais médicos. Aumentamos do Correio Brasiliense e fomos para a Folha de São Paulo. Mais 3 meses, agora 250 matérias. Das 250, 51% eram matérias pessimistas sobre a chegada dos mais médicos. Significa que das 250 matérias, 128 falavam mal. Mas não era isso que estava faltando? Com isso não ia resolver? Todo mundo não ia estar feliz? O que houve? Em 2014, seguimos para o tema saúde da mulher. Mas, curiosamente, tem surgido para nós um índice interessantíssimo de violência, em todos os significados. Em 2015, iniciamos o tema alimentação e nutrição, porque a qualidade desses componentes na saúde, na promoção da saúde dos sujeitos, tem sido triste, dolorosa, e tem apontado obesidades mórbidas, consumos inadequados. De certa forma, se força a indústria alimentícia a melhorar a qualidade dos alimentos, mas falta para o sujeito, o consumidor, a compreensão humana do que isto representa para a sua vida. Quando ambos falaram de estarmos presentes, a presencialidade do Mohan passa por nós pelas questões positivas do que se passa em torno da sociedade. Ele, como um estudioso da contemporaneidade, da sociedade em si, tem trazido contribuições maravilhosas. Nós trazemos ele não só na graduação, como também na pós-graduação, em saúde coletiva, e para a vida, porque tem muito a nos ensinar, né, com a sua experiência. Como um filósofo, ele diz, eu sou um pensador do presente. Um sujeito irrequieto, mas que tenta ver sempre o positivo no meu presente. O que se vê muito na mídia é a sociedade refletida no espelho das notícias. É fácil culpar a mídia, mas ela não escreve aquilo que ela vê? Então, ela está vendo coisa demais. Precisamos também estudar o que a sociedade oferece à mídia para que ela fale de nós mesmos. O professor Muniz Sodré, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um estudo sobre a antropológica do espelho. E o que ele diz nos estudos de comunicação e sociedade?
que a mídia só pode refletir aquilo que a sociedade reflete no seu próprio espelho. Lamentavelmente, é isso. Mas o Instituto Ayrton Senna trouxe algo interessante já nos últimos 10 anos. Existem muitos concursos nacionais para prêmios de imprensa. Nenhuma mensuração sobre o que é pessimista ou positivo. Então, vence a melhor notícia que fale da maior catástrofe, do maior problema, da maior denúncia de fraude de governo. E o Ayrton Senna decidiu premiar notícias boas, positivas. Só ganha prêmio, só concorre a prêmio notícias boas. Talvez esse seja um primeiro movimento, não nos cabe aqui, a faculdade não é de comunicação, é de saúde. Mas, enquanto sanitaristas, gestores de saúde, farmacêuticos, odontólogos, enfermeiros, nutricionistas, nós temos que nos preocupar com a sociedade, que é para ela que nós trabalhamos. E onde fica a comunicação em saúde? Nesta iniciativa de se tornar um elemento facilitador da comunicação promotora de saúde, da cultura da paz e não violência. Podemos fazer isso evitando certas palavras que cultuam a violência. Podemos fazer isso buscando nas matérias que nós trazemos para a discussão em sala de aula os pontos positivos que nelas podemos encontrar. Podemos discutir em sala de aula, na gestão da informação e da comunicação em saúde, situações onde não somente os índices e os cenários epidemiológicos negativos nos apontem um problema, mas também a curiosidade, o interesse de buscar no problema uma causa que muitas vezes vai ser subjetiva, que não dá para mensurar. Dor pode até mensurar em 0 a 10, conforme as escalas dos estudos dos especialistas em dor. Fome, miséria, tristeza, depressão, falta de comida, ou a célebre história do fisioterapeuta que atende a senhorinha, orienta que ela coloque compressinha de gelo quente e gelada, alternando quando chegar em casa. E ela sai da consulta e diz para a assistente do lado de fora: como é que eu faço com essa bolsa? Eu não tenho nem fogão em casa. Faltou a sensibilidade do profissional de perguntar de que forma ela pode fazer essas compressas e de que forma aquele atendimento pode seguir em frente. É fácil orientar uma alimentação saudável sem consultar o sujeito no processo de comunicação, o que ele dispõe. Então, é mais fácil dizer, consuma tubérculos, quando a pessoa sai sem saber o que é tubérculos. E, assim, vários exemplos que, em sala de aula, nós podemos destrinchá-los um pouco mais para quem for de comunicação em saúde. E, para quem não foi e nunca fez a disciplina, está convidado. Em algum momento, se sentiram incomodados, fiquem ainda mais. Este é o objetivo. Muito obrigada.